Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós rogamos a Jesus abençoar-nos e envolver-nos hoje e sempre. Ao se falar sobre as relações que se vive além da vida, nós estamos falando de morte. Um assunto ainda muito complexo de ser abordado, um assunto ainda que as casas espíritas, na sua síntese e na sua íntegra, nós nos reunimos sempre a fim de falar sobre vida, mas objetivando a morte. E por mais que se fale na casa espírita de vida, de experiências felizes, de realizações, por mais que se fale na casa espírita sobre as expectativas que se logra realizar na Terra, essas expectativas, elas são temporais. Na verdade, a casa espírita, ela existe e tudo aquilo que a gente fala na casa espírita versa sobre a morte. Versa sobre a necessidade de nós nos reconciliarmos com os nossos familiares, porque um dia vamos desencarnar. Versa sobre a questão de nós desenvolvermos atos de bondade, de nós desenvolvermos atos que nos fazem mais úteis, porque são justamente estes atos que vão advogar por nós no momento em que nós desencarnarmos. Versa sobre nós forjarmos laços, e laços esses sempre formatados sobre o amor, porque justamente são esses laços que vão nos dar sustentação no momento em que nós desencarnarmos. Até porque falam-nos os espíritos que se nós agirmos de forma inversa, se nós não construirmos laços reais, se nós não realizarmos boas experiências, se nós não enxergarmos a família, o lar, como um ambiente de regeneração e de reconstrução, a nossa desencarnação, certamente, não virá cheia das boas realizações daquelas expectativas que nós construímos enquanto estávamos encarnados. Ninguém vive no mundo invisível diferente de como vive na Terra. O que você ama na Terra, de verdade, é o que você vai seguir amando no mundo invisível. Aonde você bota aqui, no mundo físico, todo o seu objetivo existencial, não será a morte que vai fazer com que esse objetivo ele ganhe uma outra face, ele ganhe uma outra aparência. Na casa espírita, só se fala de morte. Fala-se de vida com o objetivo de planejar melhor a morte. Porque ao se falar de morte, se fala de retornar ao lar de verdade, ao verdadeiro lar. A gente ainda se choca, desencarnou uma amiga hoje, né? Uma amiga próxima, uma amiga praticamente de infância, desencarnou hoje, e a gente faz aquelas retrospectivas, né? Volta aos 15 anos, volta um bocadinho, né? Alguns anos, volta 35 anos, como é difícil nós conservarmos amigos assim, amigos de longos anos, e a gente fica imaginando, nesse momento, a expectativa
que aquele indivíduo vive, que aquela amiga vive, as nossas angústias pessoais em relação ao momento que ela vive isso. E, de uma certa forma, é impossível nós não, ao ouvirmos sobre a morte dos outros, não pensarmos sobre a nossa morte. Ainda que não seja hábito, ainda que as pessoas isolem, ainda que as pessoas prefiram não falar, porque se falar, vai acontecer. Mas se não falar, também vai acontecer. Se você ignorar, também vai acontecer. A diferença é que vai acontecer e você vai ser surpreendido por algo que não deveria nos surpreender, mas que ainda a gente olha como a nossa rejeição máxima. É esquisito que, ao se reencarnar, a certeza única que existe na vida é de que vamos desencarnar. O resto são hipóteses. Constituir um lar é uma hipótese, arrumar um emprego é uma hipótese, fazer uma universidade é uma hipótese, viver em algum lugar é uma hipótese, morrer, não. Morrer é certo na nossa existência. Mas o homem, ele optou por não olhar para a realidade e fixar-se nas hipóteses, como sendo elas o fim único e exclusivo de nossa existência na Terra. Então a gente sofre quando uma pessoa morre antes de chegar lá. Veja, desencarnou, fez um esforço enorme, não chegou lá. A gente sofre porque há aqueles que chegaram lá e não vão usufruir o fruto do seu esforço. Veja, esse se esforçou, esse chegou lá, mas esse não usufruiu o fruto daquilo que ele realizou. Ou seja, a gente sofre sempre porque, na íntegra, na verdade da nossa alma, rejeita-se a morte, e nessa expectativa de se fazer uma rejeição a ela, nós acreditamos que nós a estamos botando longe de nós. Mas, meus irmãos, a morte ela está aqui dentro. Ela nos espreita, nos rodeia, nos visita, nos observa. Estávamos reunidos agora, há 1 hora, com os nossos amigos, em uma sala, fazendo uma atividade voltada à mediunidade, e falávamos de morte. E aí as pessoas costumam dizer como os espíritas são mórbidos, porque eles falam sobre a morte. Mas nós precisamos falar, porque ainda que já tenhamos desencarnado dezenas de vezes, centenas de vezes, sempre nós temos a sensação que não é justo, que não era a hora, e que precisaríamos fazer muito outros elementos ainda. Veja como é difícil aprender a respeito de morte. Ainda que eu tenha morrido dezenas, centenas de vezes e reencarnado, ela ainda é um buraco que eu só quero olhar por cima. Mas uma determinada hora a vida vai me jogar dentro daquele buraco. E eu vou precisar fazer a viagem rumo ao outro lado. E aí é que surge para muitos dos companheiros que chegam na casa espírita, porque eu acredito, e digo isso em relação a mim, e digo isso em relação aos meus companheiros endividados, e digo isso à maioria das pessoas que a gente ouve na casa espírita. Ninguém vem na casa espírita porque ama a tarefa no bem. Ninguém. Ninguém levantou um dia e falou assim, hoje eu vou amar. E eu vou amar no centro espírita. Ninguém vem para a casa espírita porque recebeu um sinal de Jesus que lhe disse, vá fazer o bem e comece no centro espírita. O centro espírita ele é um ralo, um esgotamento, onde, sem sombra de dúvidas, a imensa maioria de todas as pessoas que vêm aqui, vêm depositar aqui dentro suas dúvidas, suas frustrações, suas angústias, suas ausências de respostas, as suas ofensas ante a vida, as suas agressões, a sua luta ante o mundo.
Ninguém vem para o centro espírita porque a vida está boa. Todo mundo vem para o centro espírita com uma interrogação sobre a sua vida. E a maior de todas as interrogações é, sem sombra de dúvidas, a questão da morte. Como é que será posterior à morte? As minhas relações vão seguir juntas? Os meus amigos, os meus amores, os meus laços afetivos, os meus laços odiosos, os meus laços de sintonia, os meus laços de completa rejeição, como é que isso fica? Os espíritos falam entre si, posterior à morte. A vida é semelhante a essa? Como é que a coisa se dá? Allan Kardec, então, vai perguntar aos espíritos superiores como é que se comunicam entre si os espíritos. Porque a gente sabe que na vida física, na vida encarnada, nós temos uma linguagem oral, uma linguagem de fala, uma linguagem de gestos, uma linguagem física que vai pelo ar e chega aos ouvidos dos outros e que vai como imagem e as pessoas observam. Hoje até estamos utilizando outras linguagens, até entre elas as mídias, né, sociais, que eu gostaria de fazer uma vírgula, se você me permite, mas se não me permitir, vou fazer assim mesmo. Eu gostaria de pedir aos companheiros que parem de usar o WhatsApp na casa espírita. Eu vou dizer por quê. Porque quando a gente entra aqui dentro, o mundo invisível levou horas para organizar essa casa energeticamente, para preparar essa casa energeticamente. Aí quando você entra aqui, se senta ali fora, está passando ali, vai conferir o seu WhatsApp, entra um vídeo erótico, que aquele seu amiguinho menos avisado te enviou. Entra uma página suja, falando sobre essa política complexa e suja, e a gente vai infectando o campo psíquico nosso num campo santo, num lugar que foi preparado, num lugar que foi organizado, num lugar que foi para você chegar aqui, romper com os vínculos de lá de fora. Você chegou aqui dentro e trouxe o mundo sujo lá de fora, que entra sem aviso pelas suas mídias, para que você acesse. 10 minutos antes de nós começarmos a fala, o seu WhatsApp. Aí quando nós acabarmos a fala e a prece for feita, alguém vai pegar o seu telefone celular para continuar acessando o WhatsApp e emporcalhando psiquicamente com as ondas mentais que você joga no ambiente quando entram essas sujeiras virtuais que os nossos amigos não fazem questão nenhuma de pedir, não mande mais esse lixo para mim, ou pelo menos respeite o espaço onde eu estou. O centro espírita, que antes era um lugar que nós chegávamos aqui dentro, nos desconectávamos do mundo lá de fora, para criar uma relação com este mundo espiritual, nós estamos botando esse mundo virtual até 1 minuto antes da palestra começar. Nós vemos companheiros nos seus celulares falando o quê? Falando para quem? Falando por quê? Que necessidade é essa de manter um vínculo com o mundo exterior que não está nos fazendo bem? Porque se estivesse nos fazendo bem, não estaríamos aqui. Estaríamos lá fora com este mundo exterior, usufruindo isso. Então, pelo amor de Deus, desliguem o seu celular, desliguem, off, pá, quando entrar aqui dentro. Avise os seus familiares onde vocês estão. Digam a eles que aqui é rápido, começa às 8, acaba às 9. E que você conseguirá sobreviver 1 hora sem o seu WhatsApp. Que você conseguirá sobreviver 1 hora e 15 minutos sem ter que ver qual é a novidade que o companheiro te mandou. Mais um lixo que não somou na sua vida, mas que está gerando um ambiente psíquico sofrível na nossa atmosfera espiritual. O Dr. Bezerra de Menezes, a falange amiga, que se esforça sobremaneira para organizar o psiquismo daqui da nossa instituição, nós temos 100 pessoas que entram vinculadas no mundo ali de fora, não conseguindo deixar este mundo lá fora.
Sente-se embaixo daquela árvore, vá ler um livro, vá fazer um atendimento fraterno, vá à livraria, converse com as pessoas sobre assuntos legais. Aquele tempo que nós íamos a um ritual e sentávamos e ninguém sabia quem éramos quando chegávamos e continuavam sem saber quem éramos quando nós íamos embora, isso aqui acabou. Nós queremos saber quem são vocês. E nós queremos que as pessoas se cheguem a nós para conversar, para falar, para dialogar, para bater papo, para perguntar como é que vai a sua vida, porque queremos saber como é que também vai a vida dos outros. Então existe no mundo invisível uma comunicação. E essa comunicação se dá por meio de um processo fluídico. Os espíritos falam de energia para energia. Quando a gente fala em fluido, e a palavra fluido na casa espírita, ela é muito falada, e as pessoas não compreendem muito, a água é um fluido. E uma das particularidades de que tem esse elemento fluídico é ser neutro, conseguir fazer o seu ajuste a qualquer forma. Você pega a água e joga em qualquer lugar que tenha a forma que tiver, ela ajusta. E uma outra particularidade é absorver as propriedades que se injeta nela. Então, a água é água. Se nós botarmos açúcar, é água doce. Se nós botarmos sal, ela é água salgada. Se nós pingarmos um limão, é limonada. Se nós botarmos uma laranja, é laranjada. Se pegarmos areia e jogarmos ali dentro, é lama. E o que nós formos botando na água, ela vai assimilando aquilo que a gente joga. Quando se fala do mundo invisível, se diz que é possível se comunicar por este fluido utilizando-se de emoções, utilizando-se de sensações. Na medida em que a gente avança ao desencarnar, menos a gente fala, menos há necessidade de usar a palavra. A palavra é um meio profundamente atrasado de se comunicar, porque você precisa fazer uma frase, você precisa constituir um período para tentar descrever uma emoção, e muitas vezes não consegue. Ao passo que quando você irradia essa emoção e o outro sente, você chega ao fim na comunicação sem dizer uma palavra. São quando as pessoas que se amam se encontram. São quando as relações reais se encontram. Eu não preciso dizer, só basta olhar para que eu receba toda a comunicação, toda a mensagem que eu aspiro receber. É muito interessante em relação à linguagem, que quando Jesus subiu ao monte para fazer o sermão do monte, e ele fala para milhares de pessoas, e ele fala para milhares de pessoas que falavam algumas línguas diferentes entre si e que não falavam as mesmas línguas. E aí nós nos perguntamos, que língua, que idioma Jesus se utiliza para fazer o sermão do monte, aqueles milhares de pessoas que falavam aramaico, que falavam hebraico, que falavam grego, mas que não compreendiam obrigatoriamente todas essas línguas. Que língua Jesus usa? Jesus não falava para essas pessoas usando a palavra. Jesus falava direto ao coração daquelas pessoas. Ele usava um vocabulário que chegava direto em forma de vibração e de energia. E eles compreendiam, porque o mestre falava de alma para alma. Ele tinha, além de muitos domínios sobre a vida, este domínio. Ele dominava uma linguagem que não precisava ser compreendida no mesmo idioma, e que chegava àquelas pessoas. E o Sermão do Monte é algo tão impactante, o Sermão do Monte é algo tão venerando, que o Gandhi diz que se algum dia se rasgassem todos os livros, de todas as religiões, qualquer mensagem, de qualquer religião,
Mas se sobrevivesse o Sermão do Monte, a humanidade não se perderia. Que o Sermão do Monte seria responsável por si só por guiar a humanidade. Se nós não tivéssemos mais nada, ele nos guiaria. Ele diria para onde a gente iria. Daí a gente vê a força de uma mensagem que não vem pela palavra, que vem de uma alma para as outras almas que estavam ali. Na terra, nós conseguimos dissimular o pensamento. Na terra eu falo algo a alguém, mas estou com outro pensamento. Na terra eu digo, eu te amo, mas o pensamento é outro. Na terra eu tenho um diálogo com você e os meus sentimentos fogem. Aí Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos sobre isso. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem esconder-se, ocultar-se uns dos outros? É aquilo que a gente faz aqui. Olá, como vai? Eu vou bem, e você? Ah, eu estou ótimo. Quando a pessoa sai, a mente formata um diálogo, sensações, percepções e sentimentos distintos da fala que foi realizada. Eles respondem não. Para os espíritos, tudo é patente. Tudo está ali, sobretudo para os perfeitos. Você pode até meio que enrolar um que se assemelha a você. Mas a gente jamais enrola um espírito que está acima da gente. Porque ele recebe a nossa vibração que veio por este fluido. Se você joga no fluido psíquico um pensamento infeliz, por mais que feliz seja a sua fala, o pensamento equivale. Ele já gerou a marca. Ele já fez aquilo ali se desenvolver e andar. Já reverberou. E a gente precisa ver a força que tem o fluido. Se você chegar num lago, uma piscina, na casa da gente, o que tiver uma piscina, é uma experiência simples. Aquela piscina está calma, plácida, serena. Pegue uma moeda, 5 centavos. Uma moeda de 5 centavos. Jogue nela e veja a onda do impacto que a moeda fizer naquela água reverberar. Você vai descobrir que uma moeda de 5 centavos pode fazer uma onda que vai chegar de um início, muitas vezes, ao fim da piscina, com 5 centavos. No mundo invisível, um pensamento de ódio, de fúria, que vale muito mais do que 5 centavos, às avessas, faz isso, porque no mundo invisível, este mesmo pensamento de ódio, este mesmo pensamento de fúria está reverberando no mundo aqui fora. A diferença é que aqui a gente esconde. A gente finge que não é nosso. A gente finge que não pensou mal. E aí fica extremamente livre para que se lance ideias infelizes. Allan Kardec segue numa preocupação de que forma que o espírito, mesmo já tendo desencarnado, o corpo físico ficou aqui, né, ele segue num plano individual. Lá na erraticidade. O que nós chamamos de erraticidade é o espaço espiritual, onde vivem aqueles espíritos que ainda têm a demanda de reencarnar. Nós somos espíritos errantes porque estamos fazendo uma viagem. E quando nós encerrarmos esta viagem física e retornarmos ao mundo invisível, vamos fazer as nossas avaliações com a nossa consciência, fazer a nossa avaliação com aquilo que vivemos. Falamos hoje, inclusive, antes de iniciar a fala, vai passar aquele filminho, Esse é Você?
né? Vai passar aquele filminho dos seus equívocos, vai passar aquele filminho das orientações que você recebeu para não cometer aqueles equívocos, e aí vão se principiar as lutas, porque eu sabia que não deveria fazer, mas ainda assim fiz, e as marcas vão ficando ali. Então, ao desencarnar, nós seguiremos na nossa individualidade com o perispírito que veste o eu espírito que sou, experimentando essa individualidade e gerando interferência no fluido ao nosso redor. É por isso que, na medida que a gente está encarnado, nós fazemos a opção de estarmos fisicamente em lugares por opção, ainda que não haja mérito de estarmos lá. Fazemos a opção de vir às quartas-feiras aos Trabalhadores de Jesus, que é uma casa abençoada, que nos recebe, que nos orienta, que nos abraça, que nos afaga, nos alimenta o corpo, nos alimenta a alma, onde fazemos amigos. E isso é uma opção, ainda que muitas vezes não guardemos mérito pessoal para estarmos aqui. Porque ao sairmos daqui, seguimos com os nossos equívocos, seguimos com os nossos erros, seguimos com os nossos falta de aviso, seguimos com os nossos fracassos existenciais, aonde a casa espírita muitas vezes virou um lugar que eu faço higienização, não um lugar que eu faço reformulação. Para muitos companheiros, a casa espírita é o lugar onde eu vou me limpar para sujar de novo depois. Então é mais ou menos assim: nossa, tive um feriado muito da pesada, vou ao centro quarta-feira desencapetar, vou tomar um passe, vou tomar uma água fluidificada, vou me recuperar, vou fazer uma higiene na alma, não uma reformulação na alma, porque no próximo final de semana eu vou me sujar outra vez. Na quarta-feira que vem eu volto e vou fazer uma nova higiene, uma limpeza, né? Uma lavagem a seco, na casa vou sair cheirosinho, com o passe tomado, com a água fluidificada, mas vou seguir nos meus equívocos. É preciso que a gente veja que essa opção higiênica nós estamos experimentando hoje. Quando nós desencarnarmos, não vai nos restar mais a opção, vou fazer uma higienização. Vai nos restar a opção, você tem que se transformar. Você tem que saber agora o que você quer da sua vida. Você precisa saber qual o caminho que você vai seguir. Não dá para você passar uma existência acendendo uma vela a Deus e outra ao diabo. E fazendo aí um meio de campo até o momento em que eu vou fazer essa opção. Então veja, essa opção higiênica de estarmos nesse espaço, ela é física. Muitos companheiros desencarnados sequer conseguem acessar a nossa casa. Sequer conseguem estar num plano espiritual semelhante ao da nossa instituição. Estão naquelas regiões que a sua mente os colocou. Que o fluido que está ao seu redor, assimilando aquilo que a sua mente envia, lhes agrupa. Encarnado, nós conseguimos usar maquiagem. Morto, não. Morto, você vai se confrontar com a sua verdade. Então, encarnado, você engana o que está aqui com o que está aqui. Desencarnado, não. Desencarnado, eu serei eu. E se eu for bom, bom será as irradiações, as relações fluídicas que eu faço ao meu redor. Se bom eu não for, aí eu vou precisar me ver com as forças infelizes até que ocorra a hora do recomeço, até que venha a acontecer o momento de fazer uma reconexão. É muito comum aos companheiros, quando nós começamos a conversar sobre determinado assunto, eles falam assim: isso não, religião é lá, isso assim é aqui. Não caiam nessa esparrela.
Religião e a vida caminham juntas. Não dá para você amar ao Senhor e ter uma vida ilícita. Não dá para você dizer que você respeita o seu próximo, tendo uma vida que se fomenta e se estabelece no desrespeito ao próximo. Não dá para você ter uma vida que te chama ao altruísmo, se a sua existência é pautada exclusivamente em egoísmo. Não dá para se ter uma vida que nos chama à fraternidade, quando, a bem da verdade, a nossa vida se fundamenta num orgulho, em uma sensação de orgulho sem fim. Essas máscaras, elas vão cair quando nós desencarnarmos. E o processo vai ser mais complexo. É por essas e outras que o Mestre dizia no seu Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho. Mas o seu pior adversário a se reconciliar é com você mesmo. Porque não há adversário para botar a gente em situação mais difícil nessa vida do que o eu inferior e infeliz que vive em mim. Aí, Allan Kardec segue perguntando ao mundo invisível: e os espíritos se reconhecem, aqueles que viveram juntos na vida física, na Terra? O filho vai reconhecer o pai, o amigo vai reconhecer o seu outro amigo. É um barato isso, né? Quer dizer, a gente vai desencarnando e as pessoas ficam assim: meu Deus, como é que eu vou viver sem você? O sem você que está encarnado. E dificilmente a gente imagina nos outros que já se foram e que estão lá nos aguardando. Os familiares, nós estamos muito apegados sobre essa visão daqueles que vivem aqui. Mas faça uma lista dos seus que já se foram. Faça uma lista dos seus amores que já partiram. Faça uma lista das pessoas que você sente um desejo enorme de poder abraçar um dia. Ele diz o seguinte, eles respondem perfeitamente, eles vão se encontrar. É assim, de geração a geração. O que vai acontecer é que em determinada hora, na erraticidade, as configurações familiares vão começar a se desfazer. E as mães, nós temos uma amiga que sofre em relação a isso. Filho meu é filho meu hoje, é filho meu na próxima vida, é filho meu em todas as encarnações, porque eu não abro mão de ser mãe dos meus filhos. Isso é a questão complexa, porque a família, porque as relações, elas serão reconfiguradas. E aquele a quem você chama de mãe hoje, aquela a quem você chama de filha, de mulher, na erraticidade, nós vamos fazer uma descoberta de que nós já tivemos outras vidas juntos, em outras configurações, em outros formatos, com outros vínculos, e que nós simplesmente reunimos-nos, fundamentado pelo vínculo maior que é o do amor. Agora, se é mãe, se é pai, se é filho, se é primo, se é tio, isso é pouco relevante. O que efetivamente é relevante é que tipo de relação nós construímos nisso. E esperamos que seja uma boa, né, uma excelente recordação. Eles perguntam, mas de que forma que da forma que eles se viram aqui na Terra, eles vão se conhecer no mundo invisível? Aí eles dizem o seguinte: olha, que você vai ver a sua última vida, no momento em que for te dada a opção de acessar a sua última vida e começar a descobrir quem é a configuração daqueles indivíduos que estão próximos a você. E com muitas particularidades. Imagine, se um filho seu, um ente querido seu, desencarnou com 10 anos de idade, e você ainda viveu 60 anos, e desencarna. É óbvio que muito dificilmente você vai visualizar aquele espírito que desencarnou com 10 anos de idade com aquela mesma aparência. Obviamente, ele não envelhecerá como se envelhece nos planos da Terra, mas é provável que tenha amadurecido, que tenha adquirido forma adulta, o que é natural na passagem da vida espiritual.
Os espíritos falam que tem determinados espíritos infantis que com 7 ou 8 meses de desencarnado já começam a amadurecer, porque a infância é algo que tem necessidade na vida física. A infância não guarda necessidade na vida espiritual. Nós recebemos uma criança para ajudar a reformatar o espírito daquela criança, para realinhar aquele espírito. Quando ele chega na erraticidade, ele já vai começar a assumir, então, em determinadas horas, de repente vai ser um pouco mais difícil reconhecer. Assim que nós desencarnarmos e deixarmos os nossos restos físicos, a alma vai ver imediatamente os parentes e amigos que foram antes dela. Parece até que nós estávamos discutindo a aula de hoje ali, né? Imediatamente, ainda que não é bem o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e tire o véu material. Porque quando a gente morre, morre ainda invariavelmente agarrada aqui. A maioria de nós, ao desencarnar, meus filhos, minha casa, aquela obra que eu comecei e não fiz, minha aplicação que eu não gastei, aquela viagem que eu ia fazer, larguei uma mulher muito nova, vai arrumar outro cara, eu larguei um marido muito rico, vai arrumar outro. E esses vínculos fazem com que morrer e assumir a realidade espiritual vai ficando mais difícil, vai ficando algo mais complexo. É por isso que a gente tem que aprender a abrir mão, inclusive de pessoas, na hora da desencarnação. As nossas relações, elas acontecem agora. Elas acontecem com um fim, com o objetivo de que estarmos juntos nos relacionando, estamos promovendo um crescimento espiritual e individual. Eu me uso de Nícia, Nícia se utiliza de mim, eu me utilizo de Fred, eu me utilizo lá com Djanira, e nós somos amigos, somos companheiros, vamos fazendo a nossa ascensão, mas quando desencarnar, um abraço, qualquer hora dessa, a gente se vê, porque as nossas relações são agora. Quando a gente se reúne a pessoas e adquire uma nota fiscal daquele indivíduo, meu marido, meu filho, meu trabalho, meu carro, minha casa, minha vida, eu não sei viver sem essa vida, eu não sei viver sem essa família, eu não sei viver de outra forma. Provavelmente, a sua desencarnação e a sua relação com o mundo invisível, ao desencarnar, não vai ser fácil. Porque nós vamos chegar lá e não será mais esta vida construída aqui. Será a vida que está aqui dentro, na minha mente. Porque eu sou de verdade. Os meus valores reais. E infelizmente, gente, os caixões ainda não têm as gavetas para que a gente leve os nossos bens, os nossos valores. Tudo vai ficar aqui. O que resta exclusivamente é aquilo que de bom nós fizermos. E como vai ser a acolhida a alma no seu regresso ao mundo espiritual? E quando eu chegar, vai ter festa, banda de música, foguete, vai ter estrogonofe me esperando, porque quando os nossos filhos voltam, quando os nossos entes queridos ligam dizendo que vão, a gente sai, faz uma comprinha, bota uma coisa na geladeira, fiz isso que você gosta, né? Muitos companheiros, aí quando eu morrer, quando eu chegar, nós tínhamos um companheiro já desencarnado, esqueci o nome dele agora, que ele dizia o seguinte: quando você chegar no mundo invisível, chegue de olho fechado. Abra primeiro Geraldo Guimarães, né, Helena? Abra primeiro Se tiver tudo escuro, fecha e começa a rezar.
Abre um primeiro, vê se está tudo escuro. Fecha, começa a rezar. Então a gente vai ter que ver como é que a gente chega lá na erradicidade. Ele diz o seguinte: os espíritos são muito práticos, porque há a questão de mérito. E o mérito encarnado é completamente diferente do mérito desencarnado. Né? Os nossos méritos na Terra são fundamentados numa carteirada, numa conta de banco, num título, num sobrenome, são fundamentados numa aparência física. Para muitos isso é mérito. Para outros que não têm aparência física, gordo, sem aparência física, sem dinheiro, sem título de segundo, eu tenho um segundo grau mal e porcamente feito por um colégio que está quase fechando, que é o Rui Barbosa. Então, você já imagina quando eu desencarnar, desse princípio, estou ferrado, estou lascado. Né? Então, eles vão dizer assim, a do justo, como bem amado irmão, será acolhido. Esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que é desprezível. Então, assim, não tem carteirada. Tem valores. Tem aquilo que você leva que está aqui. Valores reais, valores morais, valores éticos. Não só valores, mas uma vida segundo esses valores. Porque tem muita gente que tem valores muito legais na cabeça, mas que esses valores somem na hora de botar em prática. Tem muita gente que sabe o que precisa ser feito, vem em público com a camisa preta, fala, mas na hora de viver foge. Dá uma depressão, uma falência. A gente só fica pedindo assim, Deus, que eu não morra agora, porque se eu morrer agora a situação não vai ser boa. Já não vai ser boa se eu morrer melhorzinho, quanto mais morrendo agora. Então, no mundo invisível há a questão do mérito. E este mérito está fundamentado a uma consciência e uma coerência. A consciência que sabe e a coerência de quem faz segundo o que sabe. Na Terra, nós podemos ficar dizendo assim, mas isso é muito difícil. Mas isso é muito difícil. Mas a gente volta para a casa da gente, assiste a Netflix, liga o nosso ar quando está quente, né? A comidinha está lá, o dinheirinho vem no final do mês, né? Fruto do nosso serviço. No mundo invisível, não vai ser assim. Quando você disser a primeira vez assim, foi muito difícil, mas se fosse fácil, não mandávamos você para lá. Foi muito difícil, agora imagina só, se foi muito difícil para você que morava, que comia, que tinha o seu rendimento, que tinha a sua família, e ainda assim você não fez, o que você precisa mais para realizar? Que eu entre e viva a sua vida? Que eu viva a sua existência? Meus irmãos, viver não é nada mole. Viver é muito difícil. Ser bom é enormemente difícil. Mudar é terrivelmente complexo. Mas nós não viemos à Terra com nenhuma outra função além dessa. Nós só reencarnamos para ser melhores. O resto é adereço. O resto é enfeite. Se você não acredita nisso, por favor, faça um bem a você. Comece a pensar sobre. O único motivo de termos vindo a este planeta é passarmos a nossa encarnação a limpo e sairmos daqui melhor. Todo o resto é firula, é enfeite, é adereço, falecerá com o corpo da gente, se desfará com o nosso organismo. Assim, é preciso que a gente comece a aplicar a consciência adquirida, a coerência de se andar junto. Que sentimento desperta nos espíritos infelizes a chegada entre eles de outro espírito mau? No mundo invisível tem lá os amiguinhos esperando você de braços abertos, gente boa, mas tem a galera, né, que está lá com o carvão, joga fogo nessa caldeira, que está chegando mais um, né? Está chegando mais um. Era lindo na Terra, era linda. Nossa, tinha
discurso, tinha uma fala, tinha uma aparência, teve um sucesso, e esse aqui vai queimar mais. Porque esse que a vida favoreceu foi o que menos usou os favores da vida. Esse a vida ofereceu tudo pronto, para ele só ir lá e finalizar o gol. A encarnação de muitos companheiros é um campo de futebol, com um gol vazio, com a bola na frente do gol. Nossa única função é ir lá, chutar a bola. A gente não entra no campo. Fica lá fora, na arquibancada, tomando cerveja, tocando a corneta. Vem aqui jogar o jogo. Desce aqui, vem viver a sua vida. A maioria das pessoas vivem isso. Elas estão na arquibancada, isso não é para mim ainda não. Manda o outro, mas a sua função é só ir lá fazer o gol. Larga a balbúrdia do mundo aí de fora e entra no jogo. Vem fazer o gol. Aí, a resposta que os espíritos dão para a chegada dos maus entre os maus. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados da mesma forma da infinita ventura que na terra um tratante entre seus iguais. Eles gostam. É mais um, sabe por quê? O espírito infeliz, o que o faz profundamente feliz é ver mais um infeliz chegando a ele. Você quer fazer um espírito infeliz sofrer, agonizar? Bote ele próximo a quem está mudando de vida. Apanhe uma pessoa infeliz e bote próximo a uma pessoa que está mudando os parâmetros, que está mudando a perspectiva. Ele vai fazer tudo que possível for para minar o desejo daquela pessoa de ser bom. Quando um ser infeliz na erraticidade recebe um companheiro infeliz da terra, ele está feliz, porque, por egoísmo, ele não quer ficar ali sozinho. Ele não quer ser o único que vive naquela região de equívocos. Ele precisa ter cúmplices, companheiros que se somam a eles. Aí, Allan Kardec vai perguntando, os nossos parentes e amigos, eles costumam vir-nos ao encontro quando nós deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro de almas afeiçoadas. Quando a gente desencarna, é óbvio que, se possível for, a gente volta a fim de rever os nossos entes queridos. O que não dá é para nós voltarmos desencarnados e querermos seguir a nossa vida desencarnado junto ao nosso ente querido. Aí isso vira um processo obsessivo que muitas vezes, invariavelmente, vai gerar uma desordem na família encarnada e, da mesma forma, vai gerar uma desordem no desencarnado. Morrer é mais ou menos assim. Imagine esse blindex aqui, feche essa janela. Imagine, feche a janela. Nós encarnados estamos aqui. E uma pessoa está ali fora. Ele nos vê. Nós não os vemos. E ele está com a sua mão se esforçando para ultrapassar o vidro e não consegue. Ou seja, ele vê o que acontece. Ele acompanha a presença das pessoas, ele vê os acontecimentos, ele vê as alegrias, ele vê as tristezas, mas tem uma limitação física, ele não consegue mais interagir. Como ele vai fazer isso? Pelos seus desequilíbrios emocionais. Nós falávamos inicialmente sobre as pessoas que enviúvam, né? E que muitas vezes o companheiro fala assim, quando eu morrer não arruma outro. E bate o martelo. E aí a mulher, às vezes, ele se foi, ela tinha 28 anos, e mesmo que tivesse 60 anos, por que não seguir a vida? Por que não sequenciar o direito de achar um companheiro para fazer a existência mais feliz, mais tranquila?
né, no companheirismo, no amor real, o indivíduo no mundo invisível, se observar que aquele companheiro ali, se ele tiver alguma ação infeliz, se ele tiver méritos infelizes, ausência de méritos, se a companheira tiver algum demérito, ele cria um vínculo fluídico infeliz e começa a perturbar o matrimônio. Que, gente, ninguém sofre uma perturbação porque você é bonzinho e o outro é mau. As perturbações são sintonias fluídicas. Alguém para te perturbar precisa achar perturbação semelhante em você. Não há capacidade do mal atuar sobre o bom. O mal só consegue agir sobre o mal que tem no outro. Isso é a lei. Isso é uma regra. Não há. Essa interferência não há. E aí, a última pergunta. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte, né? É normal, quando desencarna um companheiro, um familiar que tinha determinado hábito, nós lá falamos assim, vai chegar lá, vai encontrar fulano, e se gostava de fazer um churrasquinho, a gente acha que ele vai queimar uma carninha, a gente não sabe nem de que bicho que ele vai ter, porque não tem, né? Pelo amor de Deus, se você descobrir assim, eu tive um sonho que eu tinha um churrasco no mundo espiritual, era no pior dos lugares, porque essas manifestações fluídicas, elas, para exercer este elemento de morte, de carne, de sangue, é baixo, é muito baixo. Né? No mundo invisível, na medida em que a gente ascende, em que a gente avança, as celebrações são de alma para alma, são de energia. Porque isso a gente percebe hoje. Muitas vezes as pessoas se reúnem para celebrar e elas estão celebrando um prato de comida, mas elas não estão celebrando-se entre si. Elas não estão agindo entre si. Os seres humanos hoje, eles estão precisando gerar um evento para ficar junto. É como se não existisse mais a possibilidade de ficar junto sem um copo d'água. Vamos ficar juntos? Eu e você juntos. Vamos celebrar a nossa relação? Vamos celebrar a nossa ligação? Vai chegar uma determinada hora que nós vamos começando a ter dificuldades em inventar eventos. Quando é que as pessoas param de se ver? Quando elas cansam de fazer eventos. Quando o dinheiro acaba para fazer evento. Quando elas já enjoam daqueles mesmos eventos que os seus amigos fazem. É a mesma coisa, é as mesmas conversas, é a mesma cachaçada, é a mesma brigalhada, é um xingando, não vou mais não. Ou seja, nunca foi porque as pessoas estavam ali. Agora começou o frenesi do fim de ano. E todo mundo já está começando a pensar o que vai fazer na sua ceia. Esquece a ceia e pensa na celebração. Primeiro entre a família e segundo junto ao aniversariante. Porque afinal de contas, no seu aniversário, a sua festa é do jeito que você quer. No aniversário de Jesus, não. No aniversário de Jesus, não é a nossa festa. A festa é dele. Pergunte a ele como ele gostaria que fosse a festa dele. Nós corremos o sério risco de ouvir uma festa bem diferente daqueles exageros que a gente faz. Porque ninguém se reúne para celebrar a simbologia do nascimento do Cristo. As pessoas se reúnem porque é mais um motivo para a gente ficar junto e ficar separado. Para a gente estar no mesmo lugar e não se falar. Para nós estarmos sentados no mesmo espaço, na mesma casa, e não exercermos o perdão e a aproximação àquele companheiro ou àquela companheira que está ali. Como é que os amigos vão se reunir depois de morto, se as relações que eles faziam aqui na terra nunca eram os amigos? Sempre eram os visgos possíveis para reunir os amigos. Já repararam? Nós precisamos nos reunir.
Nós precisamos nos reunir. Nós precisamos criar um evento para nos reunir. Quem ama não cria evento para se reunir. Quem ama se reúne, se aproxima, quer isso junto. Aí eles respondem: isso é dependente da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiante e caminha um pouco mais depressa do que o outro, não podem os dois manter-se juntos. Então, esse é o elemento, né? Quando a gente se reúne, é para quê? Para construir um laço ou para beber até cair? Quando a gente se reúne, é para forjar um elan de alma para a alma que sobreviverá aos piores reveses da vida? Ou só nós vamos continuar nos reunindo enquanto a coisa for boa? Dificilmente essas relações sobreviverão ao além. Só sobreviverão aquelas relações que não precisavam de evento algum para acontecer. Até porque, na erraticidade, no mundo invisível, nada daquilo que a gente faz para reunir amigo acontece lá. O negócio é diferente. É uma resplandecência de alma. Eu achava que isso era muito enjoado. Confesso a vocês. Achava que isso era um porre. Falava, pô, mas as pessoas se reúnem, tem uma pizza para juntar os recém-chegados do mundo invisível. Mas aí quando nós começamos a ler, estudar, principalmente as obras que o André Luiz nos enviou, nós começamos a descobrir o valor do amor. Porque eles se amam, aqueles espíritos. E da satisfação em que os amigos se reúnam para socorrer outros amigos. Dos amigos que se reúnem para amparar outros amigos. Dos amigos que não conseguem sentir-se felizes porque os seus amigos não estão felizes. Então eles precisam retornar para buscar os seus amigos. Resgatar estes amigos. É por isso que muitas vezes os nossos vínculos vão se perder. Porque se os nossos vínculos de fraternidade forem fundamentados nas celebrações humanas, nenhum deles sobreviverá no mundo invisível. Nenhum deles seguirá para o mundo invisível. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe. E, por favor, só liguem o seu WhatsApp para quando saírem de lá, do portão. Aproveitem um bocadinho mais a onda dessa casa. Aproveitem um bocadinho mais essa boa energia que evola por esse ambiente. Ela é diferente daquilo que habitualmente nós temos recebido do mundo lá de fora. Não botemos aquele mundo lá de fora aqui dentro, no esforço de fazer com que isso aqui vire o reflexo infeliz daquilo que nós esquecemos lá fora. Que Deus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe.